Eu quero saudar a todos os que estão conectados conosco para mais esse tempo na presença de Deus. E o meu desejo é que o Senhor abençoe a vida de cada um. Eu quero orar. Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos proporciona de meditarmos na Tua Palavra, de orarmos. Deus, sempre é um tempo precioso em que o Senhor pode acessar a nossa vida pela ação do Seu Espírito Santo e pode nos ministrar, nos abençoar, nos fortalecer e nos dirigir. Pai, move de uma maneira especial e eu já te dou graças em nome de Jesus. Eu quero compartilhar rapidamente uma palavra de Deus que está baseada em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, que é um texto muito conhecido, porque é um texto a respeito da fé. Ali diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Um dos ensinos mais insistentes e constantes na palavra de Deus é a respeito da fé. Talvez se possa perguntar por quê? Eu creio que Hebreus 11, 6 responde, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso a Bíblia, ela de fato se detém com muita insistência no ensino a respeito desse assunto, dando todas as orientações necessárias para que as pessoas possam chegar à fé verdadeira e genuína. Mas também a Bíblia, ela apresenta exemplos de pessoas que obtiveram a fé, que chegaram à fé. E a Bíblia nos fala da mudança que isso processou nas suas vidas e de como essas pessoas agiram debaixo da direção de Deus, usando a fé para coisas tremendas e extraordinárias. E aqui no capítulo 11, nós temos o relato a respeito dos heróis da fé, pessoas que na história do Antigo Testamento realmente se destacaram na sua fé e na sua comunhão com o Senhor. Por isso eu queria pensar um ou outro para comentar e para ampliar de repente o entendimento a respeito de fé, ou talvez até, eu diria, despertar você para cada vez mais buscar de Deus uma fé mais profunda, mais sólida, que de fato lhe permita experimentar coisas cada vez mais lindas da parte do Senhor. O primeiro personagem que eu quero mencionar é Abraão. Ele com certeza é alguém muito importante, porque na Bíblia ele é chamado o pai da fé. Então ele foi verdadeiramente um homem notável na antiguidade. Se a gente olhar, por exemplo, em Romanos, no capítulo 4, no versículo 3, diz a respeito de Abraão, pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isto lhe foi atribuído para a justiça. Se nós formos lá para Tiago, no capítulo 2, no versículo 23, diz algo parecido, diz assim, e se cumpriu a Escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Então, esses dois textos, eles apontam exatamente a importância, a relevância que teve Abraão com respeito a esse tema chamado fé. Mas se a gente retroceder um pouquinho, a Bíblia nos diz que Abraão era de Ur da Caldeia. E com certeza, quando Abraão vivia em Ur da Caldeia, ele era um idólatra, porque ele não conhecia Deus. Mas também as Escrituras dizem que um dia o Senhor apareceu a Abraão e lhe fez a promessa, desafiando-o a deixar tudo para seguir a vontade de Deus. E aí, é claro, plantou-se no seu coração a fé no Deus verdadeiro.
Então, aos 75 anos de vida, Deus se revela a este homem e ele, de fato, veio a conhecer a fé. E nesse tempo de vida que ele teve a partir desses 75 anos, tudo aquilo que a Bíblia nos registra aconteceu com ele, ou ele foi protagonista dessas coisas. Então é algo com certeza preciosa. Por isso, a fé fez com que esse homem se tornasse um protagonista extraordinário. Eu diria que, depois de Jesus, foi a pessoa mais importante do Oriente Médio, por causa da sua fé e daquilo que a fé levou a viver, a experimentar e tornar-se exemplo e modelo para cada um de nós. Um segundo personagem que eu quero destacar é Jacó. Jacó foi neto de Abraão. E a Bíblia nos conta que ele foi gêmeo de Esaú. Esaú foi o primogênito, depois nasceu Jacó. E lá na caminhada, Jacó simplesmente tirou a primogenitura do seu irmão, se eu posso dizer assim, se apossou daquela primogenitura, e isso gerou um sério conflito entre os irmãos, ao ponto de Jacó ter que sair da sua casa e ir até a casa do irmão da sua mãe, chamado Labão. E quando Jacó está empreendendo essa viagem, após o primeiro dia de caminhada, quando ele se deita para dormir, põe a cabeça numa pedra, ele tem um sonho de uma escada subindo dos céus, ou vindo dos céus à terra, subindo da terra aos céus, e ali ele vê anjos subindo e descendo. E Deus fala com ele, dizendo: eu sou o Deus do teu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Repete as promessas que haviam sido feitas a Abraão. E então, as Escrituras nos relatam que Jacó, ele prometeu 3 coisas a Deus, se esse Deus o conduzisse na sua viagem, se ele fosse bem sucedido na sua viagem, e se Deus o guardasse, e se ele pudesse retornar à casa do seu pai. Entre outras coisas, ele prometeu que então o Senhor seria o seu Deus. Então, com essa colocação de Jacó, nós percebemos que, de fato, antes ou até aquele momento, Jacó, de fato, não tinha uma experiência mais profunda com Deus. Em nenhum momento Jacó confessou que ele pertencia a Deus. Ele conhecia alguma coisa, mas de fato não havia ainda tido uma entrega, um relacionamento mais profundo e detalhado. Mas depois de 20 anos, quando ele está retornando para a casa do seu pai, ele tem uma experiência realmente extraordinária. Ele chega a Peniel, um local, e ali o anjo do Senhor se revela a ele e luta com ele. E há uma luta física entre o anjo do Senhor e Jacó. E Jacó diz: olha, eu não vou deixar você ir enquanto você não me abençoar. E de repente o anjo lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Jacó significa enganador. E o anjo lhe disse: a partir de hoje, seu nome não será mais Jacó, a partir de hoje o seu nome será Israel, príncipe de Deus. E ali naquele momento, a fé genuína e verdadeira se instalou na vida de Jacó. E ali Jacó foi transformado radicalmente, fisicamente, porque o anjo tocou na articulação da sua coxa e ele se tornou um homem manco a partir daquela experiência. Mas acima de tudo, Deus tocou no seu interior. E a partir dali Jacó foi um homem de fé. E quando nós vemos no final perto do final da sua vida, ele libera bênçãos maravilhosas sobre os seus netos, os filhos de José. Então tem todo um processo de história. E agora Jacó é um homem diferente, um homem que viveu pela fé.
Então, como é importante a fé e como a fé transforma a vida das pessoas, ao ponto de Jacó estar aqui na lista dos heróis da fé, como um homem que de fato marcou a história por causa da sua fé nesse Deus vivo e Deus Todo-Poderoso. Outro personagem conhecido que eu quero mencionar, que também está aqui em Hebreus capítulo 11, chama-se Gideão. Gideão, ele foi um dos juízes de Israel. E a Bíblia conta, nos apresenta Gideão, ele malhando trigo num lagar. Lagar era o lugar onde se pisava as uvas para fazer vinho. Mas ele colocou a sua colheita de trigo ali, estava malhando o trigo, porque era um tempo em que os amalequitas, eles vinham para roubar as colheitas do povo de Deus. E então ele estava escondendo as suas colheitas para que os inimigos não roubassem. E foi exatamente nessa circunstância, nessa situação, que o anjo do Senhor se revela também a Gideão. E diz: homem corajoso, homem valente. Mas ele estava escondido, com medo dos inimigos. E quando ele ouve essa palavra, ele diz assim: mas eu sou o menor da casa do meu pai, e a minha família, a minha tribo é a menor de Israel. Como você é uma pessoa corajosa? Mas o anjo ministrou, dizendo: Deus escolheu você para ser o libertador de Israel nesse contexto. E Deus começou a trabalhar, por mais tênue que fosse a fé no coração de Gideão. Deus começou a trabalhar na sua vida, lhe deu direções. E a história é impressionante, porque Gideão venceu um exército 500 vezes maior do que o seu, sem perder nenhum soldado. Gideão, com 300 soldados, venceu todos os inimigos de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque ele creu no Deus que se revelou a ele. Por isso, a sua história está aqui na Bíblia. Veja, um homem, bem dizer, sem armas, colocou em fuga um exército inimigo. Tanto é que aqui em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 34, diz assim, uma palavra bem interessante, diz: da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Não só Gideão, outros estão também relacionados nessa lista, mas Deus moveu de uma maneira tão tremenda, a fé se instalou no coração desses líderes, que de fato aconteceu o que está aqui: da fraqueza tiraram força. Quando você crê, por mais fraco que você imagine ser, Deus vai te fortalecer, você vai tirar forças da fraqueza. Foi o que aconteceu com esses líderes. Aqui fizeram-se poderosos na guerra. Quando você crê, Deus vai fazer de você um homem cheio de poder e vai poder guerrear as guerras do Senhor, porque o Senhor estará com você. E, como diz aqui também, puseram em fuga exércitos estrangeiros. O inimigo vai fugir de você se você colocar sua fé firme no Senhor, uma fé inabalável nesse Deus e nas promessas que esse Deus tem liberado nas Escrituras. Por isso, Gideão é uma referência de fé e está aqui nos heróis da fé, no livro de Hebreus, no capítulo 11. E nós, muitas vezes, olhamos para este homem e somos incentivados na nossa fé por causa do exemplo que ele tem deixado para cada um de nós. Um outro personagem que eu quero destacar é Josafá. Josafá foi rei de Judá. E se a gente lê a história dele, ele foi um rei às vezes meio exaltado, meio precipitado, e nem sempre ele agradou a Deus como Deus gostaria que ele tivesse agradado. Mas quando, de repente, a nação de Israel estava em perigo por causa de exércitos inimigos, os amonitas,
os moabitas e os edomitas se reuniram num grande exército e atacaram Josafá. Josafá viu aquela cena, se apavorou e ele foi orar a Deus, porque ele percebeu que na sua força ele jamais conseguiria resistir àqueles inimigos. E ele orou a Deus. E Deus ouviu a sua oração. E Deus, pelo Espírito Santo, levantou um profeta chamado Jeziel, que liberou uma palavra de Deus, dizendo que ele confiasse no Senhor, que o Senhor agiria e lhe daria uma tremenda vitória. E Josafá creu. Tanto é que ele conclamou o exército de Judá e disse uma palavra que é tão importante e que nós temos que atentar a ela, porque ela também tem muito sentido na nossa própria vida. Ele afirmou diante do povo: creiam em Deus e estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e serão bem-sucedidos. Foi o conselho, foi a palavra que Josafá liberou para todo o povo de Judá. Creiam em Deus e estarão seguros. É um sinal evidente da sua fé no Senhor. Que colocação preciosa e importante para nós hoje. Porque quantas vezes nós nos deparamos com situações que quando olhamos para elas nós não vemos saída. Situações extremamente complexas, difíceis. Qual é a palavra? Creiam no Senhor e vocês estarão seguros. Você jamais pode deixar de confiar no Senhor. A tua segurança está em Deus, não está nas suas estratégias, não está em recursos humanos. Josafá tinha consciência disso, seus exércitos não seriam suficientes para vencer os inimigos. Então a palavra que ele liberou foi: creiam em Deus, vocês estarão seguros. Mas também disse: creiam nos profetas. Creiam nos profetas, que muitas vezes Deus levanta pessoas para liberar uma palavra e ele diz: e vocês serão bem-sucedidos. Porque muitas vezes Deus, através dos profetas, trouxe a direção a ser seguida, trouxe até estratégia. Se nós lemos a história de Davi, várias vezes Davi orou ao Senhor e Deus lhe deu estratégias específicas de como guerrear certas guerras para obter a vitória. E por Davi ter obedecido às orientações de Deus, ele teve vitórias extraordinárias. Ele venceu todos os inimigos que se levantaram contra ele. Por isso, essa palavra de Josafá é tão importante. Creiam nos profetas e vocês serão bem-sucedidos. Porque Deus tem a direção certa para nós, exata, que nós precisamos para sermos vencedores nas circunstâncias do nosso dia a dia. E então, em função de tudo isso, Josafá venceu a batalha sem precisar guerrear. Porque a Bíblia diz que Deus enviou um anjo que gerou confusão entre os exércitos inimigos. E eles se mataram a si mesmos. E quando os exércitos de Josafá chegaram no alto de uma colina, no outro lado estavam os inimigos, qual foi a sua surpresa? Corpos mortos no chão, porque eles haviam se exterminado mutuamente. Que coisa linda! A fé libera o poder de Deus. A fé libera o anjo de Deus para agir. Várias vezes nós vamos encontrar isso, tanto no Velho como no Novo Testamento, o Senhor dando ordem aos seus anjos, porque os anjos são ministros de Deus a serviço daqueles que creem. E um anjo só é suficiente para vencer um baita de um exército inimigo. Um anjo só é suficiente. Se Deus der uma ordem a um anjo, a vitória está ganha. Foi exatamente o que aconteceu na história de Josafá. Por quê? Porque ele creu nesse Deus. A fé, ela gera coisas extraordinárias. A fé, vou dizer assim, ela ativa a mão de Deus para que Deus venha, responda às orações
e opere coisas lindas, grandes e extraordinárias. Por isso, Josafá é um exemplo de um herói da fé, porque por causa da sua confiança, uma grande vitória aconteceu para a glória do Deus Todo-Poderoso. E o último personagem que eu quero mencionar é Tomé. Tomé, o Dídimo, a palavra Dídimo significa gêmeo. Tomé tinha um irmão gêmeo. E Tomé, ele também é conhecido como Tomé, o duvidoso. Tomé, o homem que duvidou. Porque quando Jesus ressuscitou, ele se manifestou aos discípulos, só que Tomé estava ausente. Portanto, ele não viu esse Senhor ressurreto manifesto aos discípulos. E quando ele volta, Jesus já tinha ido. Os discípulos lhe contam alegres de eles terem visto o Messias ressurreto. Mas Tomé, ele era de fato um homem prático. E ele diz assim, olha, se eu não vir com os meus olhos, se eu não tocar nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado, eu não vou acreditar. Tomé precisava de provas. E por isso, uma semana depois, ele ficou uma semana naquela incerteza e dúvida. Jesus novamente se manifesta aos discípulos e agora ele está presente. E Jesus lhe diz, Tomé, toca nas minhas mãos, toca no meu lado. Seja crente e não incrédulo. E então, a história de Tomé foi transformada, porque ele passou a crer realmente com maior intensidade nesse Deus. E eu estava lendo a história da igreja. Tomé, depois do Pentecoste, depois de Jesus ter voltado aos céus, ele se tornou missionário na Índia e levantou muitas igrejas na Índia, pregou o evangelho na Índia. E diz a história que ele morreu como mártir na cidade de Madras, na Índia, por causa da sua fé no Senhor. De fato, aquela experiência ali transformou a sua vida, gerou uma fé inabalável. E ele se tornou esse missionário tremendo que levou a palavra de Deus à Índia, um país tão difícil. Mas ele ali pregou a palavra e o evangelho prosperou naquela região e muitas igrejas foram estabelecidas naquele lugar. Porque a fé, ela é tremenda. Então, eu estou comentando rapidamente sobre essa palavra em Hebreus a respeito da fé. Aqui diz, portanto, a palavra diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E a história de cada um desses personagens retrata exatamente isso. Eles tiveram que se mover por fé e não por aquilo que eles estavam vendo. E hoje não é diferente. Paulo escreve aos Coríntios que nós não nos movemos e nunca devemos nos mover por aquilo que a gente vê. Nós temos que nos mover pela fé na palavra de Deus. Isso é fé. É fácil? Claro que não. Porque especialmente no contexto do mundo pós-moderno, cada vez mais as pessoas, elas querem ver, querem apalpar. Mas a palavra diz não. Você precisa crer sem ver. Porque a fé, ela traz à existência as coisas. Porque a fé, ela confia na grandeza, na fidelidade e no poder do Deus Todo-Poderoso. Meu querido, você que me assiste nesta hora, eu creio que é tão importante você avaliar aquilo que nós estamos comentando aqui. Porque na sua vida você vai precisar exercer fé. Vão surgir situações em que você vai precisar crer no Senhor e nas promessas. Em que você vai precisar imitar esses personagens que simplesmente tomaram posse da fé, se moveram por fé e não pelas circunstâncias, não por aquilo que eles estavam vendo. E eles foram vitoriosos de maneiras extraordinárias. Abraão, Jacó, Gideão, Josafá, Tomé,
pessoas que colocaram a sua fé em ação e tiveram experiências lindas e maravilhosas com o Senhor. Por isso a minha palavra é: creia. Primeiramente, creia em Jesus de todo o coração. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é a resposta para os anseios do seu coração. Mas eu digo, creia também na palavra de Deus. Porque aqui diz que vão passar céus e terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Quando Jesus proferiu o Sermão do Monte, ele disse àqueles que o estavam ouvindo que nem um tio, nem um pontinho do i cairiam da palavra de Deus. Tudo se cumpre porque é a palavra de Deus. Por isso, creia nesse Deus, creia na palavra que Ele tem liberado, porque isso vai gerar fé, e esta fé vai permitir que você experimente coisas extraordinárias que talvez você jamais imaginou que poderia experimentar. Mas a fé, ela gera essas coisas tremendas na vida daqueles que confiam no nome do Senhor. Que o Espírito de Deus haja no seu coração, plante uma fé genuína, forte, inabalável, para que você possa viver pela fé e possa experimentar maravilhas que a fé gera na vida daqueles que creem. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, com certeza, mais do que nunca, ó Deus, o teu povo precisa de fé. Deus, precisamos de fé, que o Senhor haja nas nossas vidas. Plante esta fé como o Senhor plantou em tantos personagens cuja história está registrada nas Escrituras. O Senhor usou maneiras as mais variadas para se revelar a essas pessoas, para despertar a fé nos seus corações. E uma vez essa fé implantada, nós nos admiramos daquilo que essas pessoas fizeram, de como elas se moveram confiando no Senhor e geraram coisas tão extraordinárias que hoje, quando nós lemos as Escrituras, nós ficamos impressionados com as obras realizadas por essas pessoas. Pai, eu quero orar em nome de Jesus por cada pessoa que está conectada, ó Deus, conosco nesta hora. Senhor, que o teu Espírito toque nos corações. Pai, tira incredulidade, tira dúvidas da mente e do coração. Planta uma fé genuína, como de crianças, para que o teu povo, Deus, possa verdadeiramente confiar. E ao confiar, possa experimentar a presença e as ações de Deus na sua vida, no seu dia a dia. Eu oro, meu Deus, com louvor e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a sua conexão conosco nesse tempo e desejar a você que o Senhor abençoe a tua vida e a tua casa. Amém.